Bom, aí aqui eu trouxe um exemplinho, né, de cada reservatório desse que eu falei, tá? Na sua respectiva localização aí. Aqui esse primeiro é o nosso reservatório semi-enterrado. Então eu tenho mais de 1/3 da altura abaixo do chão, né? E menos de 1/3 da minha altura total acima do chão. Então ele está semi-enterrado. Aqui no reservatório 2, ele está totalmente apoiado. Então, se eu tenho alguma coisa aqui abaixo do chão, é menos de 1/3 dessa altura total. Então, ele é considerado apoiado. Como o nome mesmo já diz, ele está sobre o chão, ele está apoiado sobre o chão. O terceiro aqui é um reservatório elevado do tipo standpipe, né? Que aí aqui eu tenho ele todo preenchido com água. Os que a gente faz com anéis de concreto e deixa os anéis vazios e só coloca água lá em cima, ele é um elevado convencional, porque ali eu não tenho água em toda a sua extensão, tá? Então só vou ter o standpipe se eu tiver água preenchendo ele totalmente, tá? Então ali eu tenho estrutura e reservatório ao mesmo tempo. Aqui o 4 é um elevado, né? Eu tenho aqui só a estrutura dele, o reservatório tá aqui em cima. E o quinto aqui é um reservatório totalmente enterrado, né? Eu não tenho nada acima do chão, ele está totalmente abaixo. Aqui em cima eu tenho somente a tampa dele, tá? E aí, percebam aqui, é porque aqui essas fotos não estão tão boas. Aqui tá mais razoável essa daqui. Tipo, aqui eu tenho o reservatório enterrado acima e a minha cidade abastecida tá bem abaixo. Aqui eu tenho um reservatório com as casinhas aqui acontecendo. Então, eu preciso elevar para minha água ter carga para chegar lá na minha rede, aí com a pressão mínima de 10 metros de coluna d'água exigidas, tá? Quanto à forma do reservatório, né? Quanto ao formato do reservatório, a gente pode ter aí diversas formas, tá? O que é que interessa, o que é que importa? A forma, ela tem que proporcionar uma máxima economia global. Eu tenho que ter o máximo aí de eficiência da associação da minha forma com o meu reservatório, né, em estrutura, fundação, a utilização da área disponível, os equipamentos de operação e a interligação de unidades. Então, tem que ser feito um estudo prévio, né, técnico e econômico, para poder a gente escolher o formato do reservatório. Normalmente, tá? Normalmente, reservatórios do tipo enterrado, semi-enterrado e apoiado, eles são retangulares. E eles nem sempre são feitos de câmara única, não. Normalmente eu tenho isso aqui. Eu tenho um reservatório retangular, enterrado, e aí ele é dividido em 2 câmaras, tá? Aí eu fico usando uma parte do sistema, tipo, o meu tempo de projeto, quando eu fiz lá o dimensionamento, ele era de 25 anos. Então, ele vai de hoje, 2020, até 2035, né? Então, quando for em 2025, aqui, começa aqui, né, 2020, aí eu vou funcionando, tarará, tarará. Quando chegar em 2027, 2035 por 2, 25 por 2, né, amiga? 12,5. Quando chegar em 2033, mais ou menos, o meu sistema vai ter crescido. E aí, quando chegar em 2033, eu vou e faço a expansão do meu sistema. Então, primeiro eu faço um reservatório para abastecimento, né, nos meus primeiros anos. À medida que o meu sistema for crescendo, eu vou e faço uso aí da minha expansão, tá? Normalmente é isso que é feito, quando eles são enterrados, semi-enterrados, né, ou apoiados. Então, eu já faço ele grandão, mas aí eu coloco uma célula que separa os dois, e à medida que eu for precisando, aí eu libero o acesso entre as minhas 2 células e aí passo a utilizar o volume completo. Também a gente pode ter esses reservatórios em formato cilíndrico, tá? E o formato cilíndrico, ele é mais econômico do que o retangular. Então, tanto faz a gente ter, tanto é comum a gente encontrar o reservatório enterrado, semi-enterrado apoiado no formato retangular ou no formato cilíndrico. O reservatório elevado, aí ele possui uma grande variedade, não tem nem como eu trazer aqui, pode ser octagonal, pode ser hexagonal, pode ser circular, cilíndrico também, pode ser naquele formato de abertura, né, de capitel, tipo assim, ó, eu tenho aqui o meu elevado, aí ele vem e faz isso, né,
formato de taça. Então, eu tenho diversas formas. Posso ter ele cilíndrico aqui normal, também, só que elevado, né? Ele retangular, é possível? É super possível. Só que aí eu venho aqui e elevo também, né, com uma estrutura. Então, o formato do reservatório elevado depende muito de quem está fazendo, né, e aonde está fazendo e quanto dinheiro está gastando para fazer. O critério econômico, eles nos dá uma guia, mais ou menos, de como dimensionar esse reservatório para atingir o nosso volume desejado da forma mais viável, tá? Se o reservatório for retangular, tá? A largura do reservatório aqui é cada célula, né? É isso aqui. A relação entre largura e comprimento, né, tem que ser igual a 3/4. Quando essa relação, largura e comprimento, for igual a 3/4, aí eu atinjo aqui, né, a máxima economia no meu sistema. E se ele for cilíndrico, né, se ele for prismático de base redonda, ele é mais econômico quando eu tenho o diâmetro igual à altura. Então, eu faço um reservatório desse, diâmetro igual à altura e elevo, né? Então, eu consigo aí fazer o meu reservatório da forma mais econômica possível. E aqui são algumas indicações para a altura da lâmina d'água que a gente vai ter no reservatório. Se eu tiver um reservatório com volume de até 3.500 metros cúbicos, a altura da lâmina d'água fica em torno de 2,5 a 3,5 metros. De 3.500 a 15.000, varia de 3,5 a 5 metros. E acima de 15.000 metros cúbicos, a gente tem aí uma lâmina d'água de 5 a 7 metros. Então, quando eu estava falando daquela questão lá do dimensionamento, se valia a pena ou não, né, projetar, aumentar muito a altura só para ter uma pressão, a gente tem que ver, também começa com o volume de água que eu quero armazenar. Então, tudo é dependente, é um projeto muito mais extenso do que simplesmente uma avaliação tão mais simples. E aí, os materiais que a gente pode construir, né? Os reservatórios, eles têm diversos materiais aí que a gente pode construir. Concreto armado, pode ser armado normal ou pode ser armado com proteção, né? Aço, poliéster, armado com fibras de vidro, que são os nossos reservatórios de fibra, muito aplicados, né? E outros materiais quaisquer aí, né? Alvenaria, madeira, borracha. Eu, particularmente, o reservatório mais excêntrico que eu já vi foi um de alvenaria, né? Eu nunca vi, por onde eu trabalhei, reservatórios de madeira nem de borracha. Podem ser que existam, mas por onde eu trabalhei, né, por onde andei, como diria Nando Reis, os reservatórios que eu conheço são os de concreto mesmo e os de alvenaria, tá? E os de fibra de menor porte, né? Mas não para grandes abastecimentos assim, de fibra já não é tão aplicado. Reservatório de fibra é muito usado como cisterna, né? Que a gente tem aí programas de cisternas de fibra de vidro, aí beleza. Mas para abastecimentos de municípios mesmo, normalmente concreto, tá? E a escolha desse material, ela vai depender, né, do estudo técnico que for feito e ela é da responsabilidade do dono do sistema, né? Então, eu preciso fazer aí todo um estudo das condições de fundação, da disponibilidade do material, da região e também da agressividade. Tanto a agressividade da água, quanto a agressividade do ar também. Então, dependendo da região que eu estou, é mais ou menos conveniente colocar um reservatório de concreto ou de aço, né, ou um reservatório de fibra. A gente sabe que no concreto a agressividade do ambiente ela é totalmente interferente no dimensionamento do traço. Então, se eu vou dimensionar um reservatório de concreto, a primeira coisa que eu tenho que saber é qual é a agressividade tanto do ambiente quanto da água que eu vou colocar dentro do meu concreto, né, que o concreto ele tem que estar protegido contra impermeabilizado, né, contra a ação da água e também contra a ação aí do ambiente, tá, da atmosfera.